O poder costuma ser descrito como se fosse uma substância que circula, como se alguém tivesse e alguém entregasse, como se existisse um balcão invisível onde a autoridade é distribuída em porções bem medidas com justificativas que acalmam a consciência. Mas a vida real, quando observada sem enfeites, contradiz essa imagem, com insistência, com frieza. O poder não se comporta como presente, ele se comporta como território. E território não é dado, território é ocupado. Quando se diz que o poder nunca é dado, apenas tomado, não se está celebrando brutalidade, nem transformando a vida em guerra aberta. O que se faz é nomear uma estrutura profunda da psicologia social. A forma como as pessoas reconhecem, testam e confirmam hierarquias. A autoridade formal pode ser concedida, pode ser anunciada, pode ser registrada. Mas a autoridade efetiva, a que muda o comportamento alheio quando ninguém está olhando, não nasce do anúncio. Ela nasce do assentimento silencioso. Nasce quando alguém percebe que resistir custa mais do que ceder. Ou quando conclui que seguir parece mais seguro do que contestar. Ou quando sente que ali existe uma mão firme. Esse assentimento não é um presente, é uma rendição parcial. E toda rendição parcial carrega uma avaliação de forças. Existe uma moral cotidiana que prefere a história da ascensão merecida. A pessoa competente se destaca, a comodidade reconhece, a liderança surge. Às vezes, isso acontece, e é por isso que a fantasia é tão convincente. Só que, mesmo nesses casos, o chamado reconhecimento costuma ser tardio. Quase sempre a tomada já ocorreu, antes, numa zona cinzenta, um lugar onde ninguém gosta de admitir que vive. Nessa zona, alguém já ocupou espaço, já definiu ritmos, já se tornou referência, já criou dependências, sem alarde, sem declaração. Então, quando o grupo dá poder, ele muitas vezes apenas ratifica o que já está acontecendo. Um carimbo tardio em cima de um fato consolidado. O gesto público parece generoso, mas a estrutura por trás é outra. O poder se instala onde a incerteza se fecha. E na mente humana, incerteza dói. Ela abre ansiedade. Ela cria ruminação. Ela espalha medo difuso. Por isso, indivíduos e grupos procuram quem pareça capaz de encerrar o labirinto. Quem fala com clareza. Quem decide. Quem sustenta uma linha sob pressão. Essa pessoa oferece alívio. E alívio, para a psique, é moeda cara. A mente paga caro para respirar. Só que esse pagamento não é neutro. Ele troca liberdade por previsibilidade. E é aí que o poder se forma. Ele oferece ordem e recolhe permissão. Permissão, porém, não é doação. Permissão é concessão estratégica. Frequentemente temporária. Ela pode ser revogada. Basta o custo mudar. Basta surgir alguém prometendo uma ordem melhor. Por isso, poder não é estado. É processo, é relação viva. E relações vivas precisam ser renovadas. Quem acredita que recebeu poder como título definitivo, dorme sobre um chão que se move. A crença de que o poder é dado é confortável. Se fosse dado, então a falta de poder seria injustiça externa. Bastaria alguém reconhecer, bastaria alguém conceder. Essa crença protege o ego. Ela impede uma conclusão incômoda, a de que, em muitos cenários, o que mantém alguém pequeno não é falta de reconhecimento. É falta de disposição para assumir o risco social de ocupar espaço. Tomar poder exige tolerar desconforto. Exige suportar o olhar, a crítica, a suspeita. Exige tolerar o rótulo de ambicioso, o julgamento moral que recai sobre quem se move antes de ser convidado. E a maioria foi treinada para esperar o convite. Desde cedo se aprende a esperar a vez. Isso cria civilidade, mas também cria hábito. O hábito de imaginar que a vida adulta mantém um sistema de turnos. O choque vem depois, silencioso, porque o mundo real fala em turnos, mas raramente os cumpre. Turno é narrativa de paz. Ocupação é mecanismo de distribuição. Por isso, o poder é tão confundido com cargo. Cargo é símbolo. Símbolo tem utilidade, mas símbolo não garante obediência profunda. Há pessoas com cargo que pedem permissão para agir, e há pessoas sem cargo que se tornam inevitáveis.
A diferença não está no papel, está nos elementos que sustentam a influência. Controle de recursos, controle de informação, capacidade de formar alianças, habilidade de definir o que é normal e coragem de impor custos quando limites são atravessados. Essa coragem é sensível. O ser humano admira a determinação, mas teme punição. A autoridade efetiva nasce quando o grupo acredita que desobedecer terá consequências, ou que obedecer terá benefícios. Isso nem precisa ser explícito. Às vezes está em microgestos. Quem é ouvido? Quem é interrompido? Quem recebe crédito? Quem é protegido? Quem é exposto? O poder mora nesses detalhes, porque o cérebro social é detector de status. Ele lê o ambiente o tempo todo. Mesmo entre pessoas que dizem não ligar para a hierarquia, surgem padrões de deferência. Quem fala mais? Quem define o tom emocional? Quem estabelece o aceitável? Quem pode quebrar regras sem sofrer? A tomada do poder muitas vezes começa em algo pequeno. Alguém fala primeiro quando todos hesitam. Alguém organiza a conversa. Alguém propõe um encaminhamento. O grupo sente alívio. E logo depois, testa. Testa com dúvidas, com atrasos, com ironias, com omissões. É como se perguntasse em silêncio: você aguenta? A maioria recua, porque interpreta o teste como rejeição pessoal. Mas socialmente, teste é ritual. Ele não pergunta se você é bom. Ele pergunta se você permanece. Permanecer sob teste comunica uma coisa: que você não depende do aplauso imediato para existir. E isso aumenta sua credibilidade. Existe uma ironia aqui. Quem demonstra desespero por aceitação perde força. Quem demonstra autonomia emocional ganha gravidade. Não por frieza, mas por não negociar a própria identidade a cada olhar. Tomar poder não exige teatro, nem exige violência simbólica constante. Muitas vezes é apenas assumir. Assumir uma decisão, assumir um lugar, assumir uma narrativa. O poder nasce quando alguém age como se tivesse direito de agir e, ao agir, cria um fato. O fato obriga os outros a reagir, e reagir é reconhecer o movimento. Muitos conflitos de poder são conflitos de iniciativa. Quem inicia molda o campo. Quem só responde vive no terreno do outro. Isso aparece até em relações íntimas. Existe poder em definir o ritmo. Quando se conversa sério, quando se afasta, quando se retorna. Existe poder em definir o significado. Um silêncio é descanso ou punição. Uma crítica é cuidado ou desprezo. Um pedido é legítimo ou controle. Quem impõe a interpretação dominante controla o clima. E controlar o clima é controlar escolhas. Porque escolhas não são frias, elas nascem de estados emocionais. Em famílias, o poder se esconde em tradições. Aqui sempre foi assim. Essa frase vira muralha. Ela transforma a preferência em lei natural. Quem tenta mudar não desafia só uma prática, desafia a segurança do grupo. O grupo reage com culpa, com acusações, com dramatização. E a pergunta volta: você aguenta? Tomar poder exige tolerar a má interpretação. Quem desafia um arranjo estabelecido será visto, em algum momento, como egoísta, como perigoso, como arrogante. Às vezes é justo, às vezes é projeção. Mas a resistência simbólica aparece, porque a mudança de poder mexe na distribuição de autoestima dentro do grupo. E a autoestima coletiva se defende. Uma leitura maquiavélica do mundo não é culto ao cinismo, é treino de realismo. É observar como as pessoas se comportam quando há algo a perder. É perceber que discursos de harmonia muitas vezes congelam o jogo quando alguém está vencendo. É notar que moralidade social pode virar instrumento, e isso permite separar valor genuíno de linguagem estratégica. A maior parte das disputas não se assume como disputa de poder. Ela se fantasia de disputa de princípios. É mais aceitável dizer "isso é respeito" do que dizer "quero mais influência". É mais fácil dizer "estou defendendo o certo" do que admitir "não quero perder meu lugar". A linguagem moral protege a autoimagem. E, por isso, quando uma conversa vira tribunal, algo costuma estar em jogo.
uma hierarquia ameaçada, um território em disputa. No trabalho, isso aparece com clareza. Alguém propõe mudança. De repente, surgem argumentos sobre cultura, sobre valores, sobre o jeito correto. O debate parece técnico, mas a temperatura emocional denuncia outra camada. Mudanças redistribuem relevância, decidem quem continua especialista e quem vira aprendiz. Deslocam domínio, criam incerteza. E ninguém gosta de perder domínio. A mente humana prefere a dor conhecida ao risco desconhecido. Por isso, o poder se defende, nem sempre por maldade, muitas vezes por autoproteção. Manter poder é administrar percepções. Não basta ser forte, é preciso parecer forte, no ponto certo. E parecer justo no ponto certo. Força sem justificativa vira ameaça. Justiça sem força vira convite ao oportunismo. A estabilidade nasce de um equilíbrio tenso. Respeito e medo, admiração e prudência. Nada disso é definitivo. Tudo precisa ser renovado. O poder também se alimenta de fenômenos coletivos. Pessoas obedecem por cálculo, sim, mas também obedecem por contágio, por conformidade, por desejo de pertencimento. Quando um grupo começa a agir como se alguém tivesse autoridade, essa autoridade cresce, porque resistir passa a significar isolamento, e isolamento social dói. Por isso, criar aparência de consenso pode ser decisivo. Falar como se já estivesse claro, como se a direção já estivesse definida. Isso puxa os indecisos. Muitos entram porque não querem ser os últimos, não querem parecer obstáculos, não querem ficar fora do movimento. O que se chama de natural muitas vezes foi imposição que deu certo. Depois virou costume, depois virou moral, depois virou tradição, e então se esquece que alguém tomou. A perda de poder também tem sinais. Ela começa quando você deixa de definir o ritmo, quando passa a reagir, quando suas palavras deixam de organizar o ambiente. Ela começa quando você precisa pedir o que antes era oferecido, quando os outros param de informar, param de consultar, param de incluir. E, num estágio mais avançado, começa quando o ambiente ri de você sem medo. O humor é termômetro. Quando a autoridade vira piada sem consequência, a crença já rachou. Porque o poder depende de crença, de expectativa coletiva. Quando a expectativa muda, o poder se dissolve rápido. Isso explica o desespero de quem está em declínio. A pessoa tenta compensar perda de crença com aumento de pressão. Às vezes funciona por pouco tempo, muitas vezes acelera a queda. A tomada de poder também é leitura de oportunidade. E oportunidade raramente é um grande evento. Ela costuma ser soma de microvazios. Uma liderança cansada, uma equipe confusa, um conflito sem dono, um projeto sem direção, um conflito não resolvido. Vazio cria ansiedade. Ansiedade cria demanda por direção. Quem ocupa o vazio com firmeza começa a ser seguido. E, de novo, parece que deram, mas foi ocupação. Muitas pessoas não tomam poder porque confundem firmeza com agressividade. Acham que ocupar espaço é esmagar. Então, preferem sumir, para não se tornarem aquilo que desprezam. Só que ocupar espaço pode ser feito com clareza, com limites, com consistência. A tomada pode ser silenciosa, quase burocrática, e por isso pode ser mais eficaz, porque não aciona defesa imediata. O poder também é tomado quando se toma a linguagem. Quem nomeia um problema controla o tipo de solução que será aceita. Se é falta de alinhamento, a resposta é conversa. Se é incompetência, a resposta é substituição. Se é desrespeito, a resposta é reparação. A palavra escolhida molda a realidade social. Por isso, disputas por poder são disputas de narrativa. Narrativa não é mentira. Narrativa é seleção. É decidir o que entra no quadro e o que fica fora. É escolher o que será lembrado e o que vira ruído. Quem toma poder reconta a história do grupo. Faz sua presença parecer necessária. Às vezes é verdade,
Às vezes, é habilidade. A função, porém, é parecida. Criar um enredo em que resistir pareça resistir ao futuro. Mas há um fato que precisa ser encarado. Pessoas aceitam ser dominadas quando isso reduz a angústia. A liberdade tem custos emocionais. Exige responsabilidade, exige confronto, exige tolerar erro. Em momentos de ameaça, cresce a busca por figuras fortes, não porque todos desejem tirania, mas porque muitos desejam alívio. E o alívio abre a porta. Existe também uma dimensão interna, um poder que se toma de si mesmo. Antes de qualquer disputa externa, existe disputa dentro. A mente não é uma unidade, ela é um conjunto de impulsos, medos, desejos e vozes sociais internalizadas. Tomar poder por dentro é decidir sem se curvar ao medo de rejeição. É reduzir a influência do olhar imaginário que julga. É suportar a culpa que acompanha escolhas assertivas. Muita gente não perde por falta de talento. Perde por excesso de obediência a um tribunal interno que nunca se satisfaz. Esse tribunal usa linguagem de virtude. Diz que querer mais é ganância, que se afirmar é arrogância, que dizer não é egoísmo. Ele confunde humildade com apagamento. E apagamento é confortável para o grupo, porque não cria atrito. Só que para a realização, o apagamento é morte lenta. A pessoa vira função. Serve, espera, aguarda que alguém perceba. E quando percebe tarde, chama de injustiça. Mas o mecanismo foi concreto. Faltou a tomada inicial. Em ambientes competitivos, a tomada é chamada de ambição. E ambição é palavra perigosa. Desperta inveja e medo. Por isso, quem toma poder com inteligência raramente se apresenta como ambicioso. Apresenta-se como necessário, como alguém que está resolvendo um problema, como alguém que está colocando ordem. Isso evita acionar o alarme moral imediato do grupo. Esses alarmes existem porque o poder redistribui recursos. E recurso não é só dinheiro, é tempo, atenção, prestígio, perdão, oportunidade. Em qualquer grupo, a atenção é limitada. O aumento de poder de alguém reduz o poder potencial de outros, mesmo que ninguém admita. Por isso, as disputas não somem, elas mudam de forma. Em tempos... No cotidiano, vemos isso em grupos pequenos. Sempre existe alguém que organiza encontros, define o tom, controla quem entra e quem sai do círculo. Às vezes essa pessoa é generosa, às vezes é controladora, mas em ambos os casos tomou o centro. Tomou porque alguém precisava ocupar, ou porque fez o trabalho que outros evitaram, ou porque tinha a habilidade social que tornou a centralidade conveniente. E conveniência é base frequente do poder cotidiano. Se o poder é tomado, então a liberdade também é tomada. Ninguém entrega sua liberdade. Ela é conquistada quando você coloca limites. Quando escolhe compromissos, quando recusa papéis que diminuem. Em muitos ambientes, liberdade é tratada como arrogância, porque a liberdade de um ameaça o controle do outro, especialmente o controle via culpa. Então, tomar liberdade exige atravessar turbulência, um período em que o grupo recalibra a relação com você e testa outra vez. Você aguenta? Aguentar tem preço psicológico. O preço é tolerar ambivalência. Pessoas podem admirar e ressentir ao mesmo tempo. Podem elogiar e sabotar. Podem se aproximar por interesse e se afastar por inveja. Quem toma poder precisa aceitar isso sem se dissolver. Precisa aceitar que nem todo sorriso é amor, que nem toda crítica é justiça, que nem todo apoio é lealdade. E precisa continuar. Poder amplia seu alcance, mas amplia seu risco também. Você vira foco. Foco atrai expectativas. Expectativas geram cobrança. Cobrança gera conflito. O poderoso vive sob observação. Pequenos gestos viram mensagens. Pequenos erros viram símbolos. Isso exige autocontrole. Não o autocontrole do medo. O autocontrole estratégico de quem entende que imagem alimenta a crença. E crença sustenta a posição. Uma visão mais maquiavélica se encontra com isso.
A ideia de que pessoas decidem com base em percepções compartilhadas. A realidade social é construção coletiva, e o poder é a capacidade de influenciar essa construção. Quem domina símbolos, rituais, linguagem e tempo altera comportamentos sem mudar fatos de imediato. Fatos importam sim, mas chegam filtrados. E controlar filtros é controlar respostas. Conquistar objetivos então vira algo menos romântico. Esforço é necessário, mas sozinho não basta. O que muda o jogo é a alavancagem social, quando sua ação faz outras pessoas agirem com você, por você, ao seu redor. Sem isso, você fica preso ao próprio tempo. Com isso, sua vontade se estende além do seu corpo. E isso, no fundo, é poder. Mas essa extensão é disputada. Mesmo quem gosta de você pode resistir quando sente invasão de território. Por isso, a tomada do poder exige respeito a fronteiras. Parece contradição, não é? Quem ignora fronteiras cria coalizões defensivas. Quem negocia fronteiras com firmeza e previsibilidade tende a ser tolerado. Previsibilidade é componente moral do poder. Ela dá ao outro a sensação de que pode existir ao seu redor sem medo de arbitrariedade. Quando isso acontece, o ambiente produz mais, porque gasta menos energia em autoproteção. Um ambiente ansioso é um ambiente de poder desorganizado. Pessoas gastam energia lendo política, fazendo fofoca, se defendendo. Quando o poder se organiza, a energia volta ao que importa. Ainda assim, a disputa nunca some. Ela muda para controle de agenda, controle de prioridade, controle de acesso. Quem define urgência domina o tempo dos outros. Quem define importância domina o sentido do trabalho. Quem define acesso domina redes, e redes são o sangue do poder. O fascínio pelo poder tem raízes profundas. Em parte é primitivo. Poder reduz vulnerabilidade, aumenta as chances de sobrevivência, garante acesso a recursos e escolha. Em parte é simbólico. Poder promete significado. Ele diz em silêncio que sua presença altera o mundo. E o ser humano tem horror à irrelevância. Ser ignorado é desaparecer. Poder vira antídoto existencial. Mas o antídoto tem efeito colateral. Quanto mais poder, mais difícil confiar. Você nunca sabe se estão com você ou com o que você representa. Essa dúvida corrói e muitos se isolam. Trocam intimidade por controle, cercam-se de concordância, perdem contato com realidade e, nesse processo, plantam a própria queda. Porque deixam de receber sinais honestos. A queda costuma começar quando o silêncio é confundido com lealdade. Silêncio pode ser medo, e medo, em algum momento, vira ódio. O ódio espera, o ódio é paciente. Quando encontra brecha, ele se organiza. O poder, então, é instável por natureza. Ele nunca está resolvido. É equilíbrio temporário de forças, um acordo implícito não assinado entre pessoas que não prometem nada de forma absoluta. Por isso, o poder é tomado repetidamente, todos os dias, na manutenção da crença, na utilidade percebida, na narrativa sustentada, nos limites preservados. Na prática, isso aparece como presença, consistência, disciplina. Você não precisa ser perfeito, precisa ser confiável. Precisa ser previsível no essencial. Dizer sim e cumprir. Dizer não e sustentar. Dizer talvez e definir quando decide. O poder enfraquece quando você vira incógnita, porque incógnita devolve incerteza ao grupo, e o grupo odeia a incerteza. Em alguns contextos, a imprevisibilidade é usada como arma, criar confusão nos outros, para parecer a única fonte de instabilidade. É um jogo perverso. Espalhar ruído, produzir disputa interna e então surgir como mediador. O mediador vira indispensável, porque todos dependem de sua interpretação. Funciona sim, mas deixa cicatrizes, e cicatrizes cobram. A alternativa é tomar poder pela construção, construir clareza, construir processos, construir confiança, construir resultado. Isso leva mais tempo, mas gera menos resistência. O grupo aceita melhor um poder que melhora a vida concreta. Mesmo assim, não é doação, é tomada.
porque construir também é ocupar. Você ocupa o papel de quem resolve, ocupa o lugar de referência, ocupa a memória do grupo, e então torna-se caro demais abrir mão. Há uma humildade dura nessa visão. Ela retira o conforto da espera e coloca a responsabilidade no movimento, e também oferece libertação, porque se o poder é tomado, ele pode ser tomado por quem entende o jogo e aceita o custo psicológico. Não é promessa de vitória, é aceitação de realidade. E realidade, por mais áspera, é negociável. A fantasia paralisa, porque depende de terceiros benevolentes. A realidade permite estratégia, e estratégia é lucidez aplicada. É observar pessoas, sem idealizar e sem desprezar. É reconhecer contradições, lealdade e traição, generosidade e egoísmo, às vezes no mesmo dia. É reconhecer que grupos querem justiça, mas também querem conforto. Querem verdade, mas também querem narrativas que protejam o orgulho. E é reconhecer que você também participa disso. Ninguém está fora. O poder é relacional. Ele não acontece só lá fora. Ele acontece dentro, quando você escolhe quais medos comandam sua vida. O poder nunca é dado, apenas tomado. Pode ser um espelho. Ele revela quantas vezes você esperou permissão para viver. Esperou reconhecimento para agir. Esperou aprovação para existir com intensidade. Ele revela quantas vezes você entregou o próprio poder ao ceder por cansaço, ao evitar conflito por medo de rejeição, ao tolerar pequenos desrespeitos para preservar uma paz falsa. O poder se perde em pequenas concessões e se toma também em pequenas retomadas. Há uma cena comum. Um grupo discute um problema. O papo gira, o tempo se perde, o desconforto cresce. Ninguém quer se comprometer, ninguém quer decidir. Então alguém, com voz calma, resume, propõe um caminho, define um próximo passo, com prazo, com responsabilidade. É simples, mas muda o ar. O grupo respira. E naquele instante, uma parcela de poder muda de mãos, porque alguém tomou o controle da incerteza. Esse é o poder em forma realista. Ele não precisa humilhar, não precisa gritar. Ele nasce da capacidade de organizar forças dispersas e é disputado porque organização dá vantagem. Quem organiza define o jogo. Quem define o jogo tem poder. E quem tem poder raramente o mantém por inércia. Mantém porque continua organizando, continua entregando, continua sinalizando limites, continua ocupando o centro simbólico. No fim, o poder revela uma tensão permanente entre o desejo de segurança e o desejo de autonomia. O grupo quer alguém que segure o mundo, mas não quer ser esmagado por essa mão. O indivíduo quer influência, mas teme o custo de ser alvo. Entre esses dois impulsos, a vida social acontece. E em quase todas as cenas, ninguém diz "estamos disputando o poder", mas todos agem como se estivessem. A reflexão mais profunda é perceber que poder não é apenas o que você faz com os outros. É o que você permite que façam com você. É o quanto você aceita ser definido por narrativas alheias. É o quanto você permite que o medo... Existe uma ironia aqui. Quem demonstra desespero por aceitação perde força. Quem demonstra autonomia emocional ganha gravidade. Não por frieza, mas por não negociar a própria identidade a cada olhar. Tomar poder não exige teatro, nem exige violência simbólica constante. Muitas vezes é apenas assumir. Assumir uma decisão, assumir um lugar, assumir uma narrativa. O poder nasce quando alguém age como se tivesse direito de agir, e, ao agir, cria um fato. O fato obriga os outros a reagir, e reagir é reconhecer o movimento. Muitos conflitos de poder são conflitos de iniciativa. Quem inicia, molda o campo. Quem só responde, vive no terreno do outro. Isso aparece até em relações íntimas. Existe poder em definir o ritmo. Quando se conversa sério, quando se afasta, quando se retorna. Existe poder em definir o significado. Um silêncio é descanso ou punição. Uma crítica é cuidado
ou desprezo? Um pedido é legítimo ou controle? Quem impõe a interpretação dominante controla o clima. E controlar o clima é controlar escolhas. Porque escolhas não são frias. Elas nascem de estados emocionais. Em famílias, o poder se esconde em tradições. Aqui sempre foi assim. Essa frase vira muralha. Ela transforma a preferência em lei natural. Quem tenta mudar não desafia só uma prática. Desafia a segurança do grupo. O grupo reage com culpa, com acusações, com dramatização. E a pergunta volta: você aguenta? Tomar poder exige tolerar a má interpretação. Quem desafia um arranjo estabelecido será visto em algum momento como egoísta, como perigoso, como arrogante. Às vezes é justo, às vezes é projeção, mas a resistência simbólica aparece, porque a mudança de poder mexe na distribuição de autoestima dentro do grupo, e a autoestima coletiva se defende. Uma leitura maquiavélica do mundo não é um culto ao cinismo, é treino de realismo. É observar como as pessoas se comportam quando há algo a perder. É perceber que discursos de harmonia muitas vezes congelam o jogo quando alguém está vencendo. É notar que moralidade social pode virar instrumento. E isso permite separar valor genuíno de linguagem estratégica. A maior parte das disputas não se assume como disputa de poder. Ela se fantasia de disputa de princípios. É mais fácil dizer "isso é respeito" do que dizer "quero mais influência". É mais fácil dizer "estou defendendo o certo" do que admitir "não quero perder meu lugar". A linguagem moral protege a autoimagem. E por isso, quando uma conversa vira tribunal, algo costuma estar em jogo. Uma hierarquia ameaçada, um território em disputa. No trabalho, isso aparece com clareza. Alguém propõe mudança. De repente, surgem argumentos sobre cultura, sobre valores, sobre o jeito correto. O debate parece técnico, mas a temperatura emocional denuncia outra camada. Mudanças redistribuem relevância. Decidem quem continua especialista e quem vira aprendiz. Deslocam domínio. Criam incerteza. E ninguém gosta de perder domínio. A mente humana prefere a dor conhecida ao risco desconhecido. Por isso, o poder se defende. Nem sempre por maldade, muitas vezes por autoproteção. Manter poder é administrar percepções. Não basta ser forte, é preciso parecer forte no ponto certo e parecer justo no ponto certo. Força sem justificativa vira ameaça. Justiça sem força vira convite ao oportunismo. A estabilidade nasce de um equilíbrio tenso. Respeito e medo. Admiração e prudência. Nada disso é definitivo. Tudo precisa ser renovado. O poder também se alimenta de fenômenos coletivos. Pessoas obedecem por cálculo, sim, mas também obedecem por conformidade, por desejo de pertencimento. Quando um grupo começa a agir como se alguém tivesse autoridade, essa autoridade cresce, porque resistir passa a significar isolamento. E isolamento social dói. Por isso, criar a aparência de consenso pode ser decisivo. Falar como se já estivesse claro, como se a direção já tivesse definida. Isso puxa os indecisos. Muitos entram porque não querem ser os últimos, não querem parecer obstáculos, não querem ficar fora do movimento. O que se chama de natural muitas vezes foi a imposição que deu certo. Depois virou costume, depois virou moral, depois virou tradição. E então se esquece que alguém tomou. A perda de poder também em sinais. Ela começa quando você deixa de definir o ritmo, quando passa a reagir, quando suas palavras deixam de organizar o ambiente. Ela começa quando os outros param de informar, param de consultar, param de incluir. E no estágio mais avançado, começa quando o ambiente ri de você sem medo. O humor é termômetro. Quando a autoridade vira piada sem consequência, a crença já rachou. Porque poder depende de crença, de expectativa coletiva. Quando a expectativa muda, o poder se dissolve rápido. Isso explica o desespero de quem está em declínio. A pessoa tenta compensar perda de crença com aumento de pressão. Às vezes funciona por pouco tempo,
muitas vezes acelera a queda. A tomada de poder também é leitura de oportunidade. E oportunidade raramente é um grande evento. Ela costuma ser soma de micro-vazios. Uma liderança cansada, uma equipe confusa, uma crise sem dono, um projeto sem direção, um conflito não resolvido. Vazio cria ansiedade. Ansiedade cria demanda por direção. Quem ocupa o vazio com firmeza começa a ser seguido. E, de novo, parece que deram, mas foi ocupação. Muitas pessoas não tomam poder porque confundem firmeza com agressividade. Acham que ocupar espaço é esmagar. Então preferem sumir, para não se tornarem aquilo que desprezam. Só que ocupar espaço pode ser feito com clareza, com limites, com consistência. A tomada pode ser silenciosa, quase burocrática, e por isso pode ser mais eficaz, porque não aciona a defesa imediata. O poder também é tomado quando se toma linguagem. Quem nomeia um problema controla o tipo de solução que será aceita. Se é falta de alinhamento, a resposta é conversa. Se é incompetência, a resposta é substituição. Se é desrespeito, a resposta é reparação. A palavra escolhida molda a realidade social. Por isso, disputas de poder são disputas de narrativa. Narrativa não é mentira. Narrativa é seleção. É decidir o que entra no quadro e o que fica fora. É escolher o que será lembrado e o que vira ruído. Quem toma poder reconta a história do grupo. Faz sua presença parecer necessária. Às vezes é verdade, às vezes é habilidade. A função, porém, é parecida. Criar um enredo em que resistir parece resistir ao futuro. Mas há um fato que precisa ser encarado. Pessoas aceitam ser dominadas quando isso reduz a angústia. A liberdade tem custos emocionais, exige responsabilidade, exige confronto, exige tolerar erro. Em momentos de ameaça, cresce a busca por figuras fortes, não porque todos desejem tirania, mas porque muitos desejam alívio. E o alívio abre a porta. Existe também uma dimensão interna, um poder que se toma de si mesmo. Antes de qualquer disputa externa, existe disputa dentro. A mente não é uma unidade, ela é um conjunto de impulsos, medos, desejos e vozes sociais internalizadas. Tomar poder por dentro é decidir sem se curvar ao medo de rejeição, é reduzir a influência do olhar imaginário que julga, é suportar a culpa que acompanha escolhas assertivas. Muita gente não perde por falta de talento, perde por excesso de obediência a um tribunal interno que nunca se satisfaz. Esse tribunal usa linguagem de virtude, diz que querer mais é ganância, que se afirmar é arrogância, que dizer não é egoísmo. Ele confunde humildade com apagamento, e apagamento é confortável para o grupo, porque não cria atrito. Só que para realização, o apagamento é morte lenta. A pessoa vira função, serve, espera, aguarda que alguém perceba, e quando percebe tarde, chama de injustiça, mas o mecanismo foi concreto, faltou a tomada inicial. Em ambientes competitivos, a tomada é chamada de ambição, e ambição é palavra perigosa, desperta inveja e medo. Por isso, quem toma poder com inteligência raramente se apresenta como ambicioso, apresenta-se como necessário, como alguém que está resolvendo um problema, como alguém que está colocando ordem. Isso evita acionar o alarme moral imediato do grupo. Esses alarmes existem porque o poder redistribui recursos, e recurso não é só dinheiro, é tempo, atenção, prestígio, perdão, oportunidade. Em qualquer grupo, a tensão é limitada. O aumento de poder de alguém reduz o poder potencial de outros, mesmo que ninguém admita. Por isso, as disputas não somem, elas mudam de forma. Em tempos calmos, ficam elegantes, em crise, ficam cruas. A percepção do poder, muitas vezes, vale mais do que o poder objetivo. Você pode ter recursos, se parecer hesitante, será testado. Você pode ter pouco, se parecer inevitável, atrai aliados. O cérebro social precisa de sinais rápidos. Ele decide em quem apostar, e apostar no fraco parece perigoso. Por isso, a força performada pode vencer a competência silenciosa, pelo menos por um tempo. Mas esse tempo é decisivo.
Poder tomado sem base vira frágil, depende de espetáculo, exige ruído, exige urgência permanente, exige conflito fabricado para que ninguém pare e meça resultados. Isso cansa, o corpo social entra em exaustão, a exaustão cria cinismo, o cinismo cria deserção e então o poder desaba. Existe diferença entre tomar poder e agarrar poder. Tomar implica construir dependências legítimas, ser útil, ser capaz de organizar, ser capaz de proteger. Agarrar implica bloquear alternativas, criar medo, criar confusão. Ambos começam com ocupação, mas seguem trajetórias distintas. A obediência que nasce da utilidade tende a ser silenciosa. A obediência que nasce do medo tende a ser ruidosa e, por baixo, conspiratória. Ainda assim, utilidade também é domínio. Quem controla uma etapa crítica do processo se torna necessário. Quem detém um conhecimento raro vira referência. Quem oferece acolhimento seletivo cria dependência emocional. Quem distribui favores amarra lealdades. Isso pode ser sutil, quase invisível. Não exige grito, exige leitura de gente e paciência. Nos objetivos pessoais e profissionais, a lógica se repete. Raramente alguém chega longe porque recebeu chance por bondade. Chances existem sim, mas são oferecidas a quem mostra evidência. O mundo não recompensa intenção, recompensa prova. E prova é construída. Com consistência, com presença, com entrega, com ocupação progressiva de espaço. Cada passo cria um fato. Fatos acumulados viram reputação. Reputação vira atalho mental para os outros. Essa pessoa entrega. Esse atalho cria confiança. Confiança cria delegação. Delegação cria autoridade. E quando se percebe, parece concessão, mas foi sedimentação. Sedimentação exige tempo e exige estratégia. Estratégia não é plano grandioso, é sensibilidade para consequência. É evitar vitórias que criam inimigos desnecessários. É escolher batalhas que ampliam o alcance. É compreender que o ego quer triunfo imediato, mas o poder quer estabilidade. Muitos perdem poder porque confundem poder com satisfação do ego. Humilham, exibem, provocam, ganham um momento, perdem um ambiente. Dizer que poder é tomado não obriga ninguém a tomar de qualquer maneira, mas obriga a reconhecer algo. Viver como se poder fosse doado é viver desarmado. A pessoa que acredita apenas em mérito entra no jogo sem conhecer regras implícitas. Confunde elogio com lealdade, confunde sorriso com aliança, confunde discurso com compromisso. E então se fere e conclui que o mundo é mau, quando o mundo muitas vezes apenas é humano. Essa clareza pode reduzir indignação inútil, e isso, paradoxalmente, aumenta a lucidez. A ingenuidade não é pureza, é vulnerabilidade. Ela cria dependência de promessas, transforma palavras em contratos imaginários, e o poder opera nessa distância. O ser humano, porém, não obedece só por cálculo, obedece por emoção, segue quem o faz sentir algo. Segurança, orgulho, esperança, pertencimento. Um líder que entende apenas pressão perde o coração do grupo. E sem coração, o grupo vira apenas corpo obediente. Um corpo que espera a chance de escapar. Por isso, poder duradouro administra afetos, distribui reconhecimento, oferece sentido, cria rituais que reforçam a identidade. Isso não é romantismo, é engenharia social básica. No cotidiano, vemos isso em grupos pequenos. Sempre existe alguém que organiza encontros, define o tom, controla quem entra e quem sai do círculo. Às vezes, essa pessoa é generosa, às vezes é controladora, mas em ambos os casos, tomou o centro. Tomou porque alguém precisava ocupar, ou porque fez o trabalho que outros evitaram, ou porque tinha habilidade social que tornou a centralidade conveniente. E conveniência é base frequente do poder cotidiano. Se o poder é tomado, então a liberdade também é tomada. Ninguém entrega sua liberdade. Ela é conquistada quando você coloca limites, quando escolhe compromissos, quando recusa papéis que diminuem. Em muitos ambientes, liberdade é tratada como arrogância, porque a liberdade de um ameaça o controle do outro, especialmente o controle via culpa.
Então, tomar liberdade exige atravessar turbulência, um período em que o grupo recalibra a relação com você e testa outra vez. Você aguenta? Aguentar tem preço psicológico. O preço é tolerar a ambivalência. Pessoas podem admirar e ressentir ao mesmo tempo, podem elogiar e sabotar, podem se aproximar por interesse e se afastar por inveja. Quem toma poder precisa aceitar isso sem se dissolver. Precisa aceitar que nem todo sorriso é amor, que nem toda crítica é justiça, que nem todo apoio é lealdade. E precisa continuar. Poder amplia seu alcance, mas amplia seu risco. Você vira foco. Foco atrai expectativas. Expectativas geram cobrança. Cobrança gera conflito. O poderoso vive sob observação. Pequenos gestos viram mensagens, pequenos erros viram símbolos. Isso exige autocontrole. Não o autocontrole do medo, o autocontrole estratégico de quem entende que imagem alimenta crença e crença sustenta a posição. Uma visão mais maquiavélica se encontra com isso. A ideia de que pessoas decidem com base em percepções compartilhadas. A realidade social é construção coletiva e o poder é capacidade de influenciar essa construção. Quem domina símbolos, rituais, linguagem e tempo altera comportamento sem mudar fatos de imediato. Fatos importam sim, mas chegam filtrados e controlar filtros é controlar respostas. Conquistar objetivos, então, vira algo menos romântico. Esforço é necessário, mas sozinho não basta. O que muda o jogo é a alavancagem social, quando sua ação faz outras pessoas agirem com você, por você, ao seu redor. Sem isso, você fica preso ao seu próprio tempo. Com isso, sua vontade se estende além do seu corpo, e isso, no fundo, é poder. Mas essa extensão é disputada. Mesmo quem gosta de você pode resistir quando sente invasão de território. Por isso, a tomada do poder exige respeito a fronteiras. Parece contradição? Não é. Quem ignora fronteiras cria coalizões defensivas. Quem negocia fronteiras com firmeza e previsibilidade tende a ser tolerado. Previsibilidade é componente moral do poder. Ela dá ao outro a sensação de que pode existir ao seu redor, sem medo de arbitrariedade. Quando isso acontece, o ambiente produz mais, porque gasta menos energia em autoproteção. Um ambiente ansioso é um ambiente de poder desorganizado. Pessoas gastam energia lendo política, fazendo fofoca, se defendendo. Quando o poder se organiza, a energia volta ao que importa. Ainda assim, a disputa nunca some. Ela muda para controle de agenda, controle de prioridade, controle de acesso. Quem define urgência domina o tempo dos outros. Quem define importância domina o sentido do trabalho. Quem define acesso domina redes. E redes são sangue do poder. No fim, o poder revela uma tensão permanente entre o desejo de segurança e o desejo de autonomia. O grupo quer alguém que segure o mundo, mas não quer ser esmagado por essa mão. O indivíduo quer influência, mas teme o custo de ser alvo. Entre esses dois impulsos, a vida social acontece. E em quase todas as cenas, ninguém diz estamos disputando o poder, mas todos agem como se estivessem. A reflexão mais profunda é perceber que poder não é apenas o que você faz com os outros. É o que você permite que façam com você. É o quanto você aceita ser definido por narrativas alheias. É o quanto você permite que o medo do julgamento decida suas ações. É o quanto você se esconde para evitar atrito. E ao se esconder, entrega território. Território, uma vez entregue, raramente volta por gentileza. Ele precisa ser retomado, com calma, com consistência, com lucidez. E com coragem de atravessar a turbulência inicial. Porque a turbulência é inevitável. Todo rearranjo de poder cria resistência. Toda tomada cria reação. Mesmo quem evita o jogo, participa, só que do lado de quem perde sem perceber. A frase central, então, não é apenas descrição do mundo. Ela é maturidade em forma de linguagem. Ela diz que a ordem social não é presente, é equilíbrio.
de expectativas, medos e necessidades. Nada importante se mantém apenas por ser justo. Mantém-se porque alguém sustenta. Sustentar aqui não é endurecer, é sustentar presença, sustentar coerência, sustentar a capacidade de decidir quando os outros vacilam, sustentar o limite quando a culpa tenta corroer, sustentar a realidade quando o grupo prefere fantasia. Isso custa, e é por isso que tantos preferem acreditar que o poder é dado. A crença evita o preço, mas também evita a conquista. No silêncio entre uma interação e outra, o poder continua sendo tomado. Em microescolhas, no modo como você responde a uma invasão sutil, no modo como recusa uma exigência disfarçada de pedido, no modo como decide o que é negociável e o que não é. Com o tempo, essas microescolhas se acumulam, viram presença, viram gravidade, viram consistência, e o mundo se adapta ao que é consistente. Não por bondade, por necessidade. E então uma verdade se revela. Ninguém acorda um dia e recebe, intacto, o direito de realizar. Realizar é ocupar. Ocupar é suportar tensão, e suportar tensão é pagar o preço da autonomia. Num mundo humano, imperfeito, disputado, o espaço é conquistado, é mantido, e se for descuidado, é tomado por outro.